That was a great musical number. Thank you so very much. Foi um lindo número musical. Muito obrigada. Estou tão feliz por estar aqui com vocês hoje. Meu marido e eu amamos muito os adultos solteiros da igreja. Em qualquer parte da igreja, no mundo onde estamos com vocês, nós os fazemos bem-vindos. Ao viajarmos pelo mundo, fico triste ao descobrir que muitos jovens se sentem sozinhos e duvidam que o Senhor os conheça ou ame individualmente. Orei para saber que princípios eu poderia enfatizar esta noite, a fim de ajudá-los a saber que o Senhor realmente os conhece e os ama. Oro para que o Senhor me ajude a transmitir essa mensagem. Vou usar a letra de um hino do seminário para organizar meu discurso. Devemos ter ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e os olhos para ver seu plano, pés para seguir seu caminho e um coração para entender. Primeiro, ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Podemos ouvir a voz do Senhor ao estudar as Escrituras. Quando eu tinha a idade de vocês, Spencer W. Kimball era o presidente da igreja. Uma citação dele me guiou ao longo de toda a minha vida. Ele disse: percebo que quando negligencio o meu relacionamento com a deidade e tenho a impressão de que nenhum ouvido divino está escutando o que digo e nenhuma voz celestial está falando comigo, parece que estou muito, muito longe. Se mergulho nas Escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta. Testifico que, se tivermos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, vamos sentir seu amor à medida que Ele fala conosco por meio das Escrituras. Segundo, temos que ter olhos para ver seu plano. Certo dia eu estava pensando em uma ex-missionária que conheço quando inesperadamente recebi um e-mail dela. Ela me disse como se sentia quando o Senhor realizava milagres por intermédio dela no campo missionário, mas desde seu regresso, às vezes ela se perguntava se ele realmente se importava com ela. Em minha resposta para ela, compartilhei alguns importantes conselhos dados pelo Elder Eyring aos alunos da BYU Idaho. Ele disse: eu os abençoo para que a cada dia, quando pedirem em oração, lhes seja mostrado onde a mão de Deus interveio em sua vida naquele dia. Eu os abençoo para que vejam isso. Isso lhes será manifestado. Verão que Ele está conduzindo, orientando e elevando vocês e que Ele os conhece. Expliquei que eu orava diariamente por essa bênção e tinha visto a mão de Deus estender-se a mim por meio da mensagem atenciosa que recebi dela. Garanti que o Pai Celestial faria o mesmo por ela. Testifico que se orarmos para ter olhos para ver seu plano, vamos perceber o envolvimento de Deus em nossa vida e saber que Ele nos conhece. Terceiro, precisamos ter pés para seguir seu caminho. Muitos jovens adultos ficam desiludidos, desanimados e desencorajados porque certas coisas que eles pensavam que iriam acontecer em sua vida ainda não aconteceram. Alguns acreditam erroneamente que se Deus não lhes deu a felicidade ou as bênçãos que eles estavam esperando ou que achavam que mereciam, Ele não se importa. Mas para mostrar seu descontentamento com Deus, alguns perdem a fé, desonram convênios, depositam sua confiança em prazeres mundanos e se afastam de Deus, voltando-se para si mesmos. Em vez de ter pés para seguir o caminho da retidão, desviam-se do caminho do Evangelho, vagam errantes e se perdem. Todos conhecemos alguém que está fora do caminho. Podemos sentir o amor de Deus em nossa vida ao ver a reação positiva de muitos quando estendemos a mão para servir a eles e resgatá-los. O caminho do Senhor é claramente demarcado pelos ensinamentos dos profetas videntes e reveladores. No próximo mês é a Conferência Geral. Testifico que se procurarmos em espírito de oração identificar uma dúvida ou preocupação pessoal para levar à conferência, o Senhor vai nos responder por meio das mensagens de seus servos ungidos. Vamos sentir seu amor e preocupação, nossa coragem aumentará e teremos pés firmes para seguir seu caminho agora e para sempre. Quarto, precisamos de um coração que entenda o dom da expiação de Jesus Cristo. O Elder Bednar ensinou: uma coisa é saber que Jesus Cristo veio à Terra para morrer por nós. Isso é fundamental e básico para a doutrina de Cristo.
Mas também precisamos ser gratos pelo fato de o Senhor desejar, por meio de sua expiação e pelo poder do Espírito Santo, viver em nós, não apenas para nos dirigir, mas também para nos capacitar. Para mim, a expiação de Jesus Cristo proporciona consolo individual e é uma vigorosa prova do amor de Deus por nós. Ela nos fortalece para fazermos coisas difíceis, coisas que achávamos que não conseguiríamos fazer. A expiação nos ajuda a perseverar quando não entendemos a vontade e o tempo de Deus em nossa vida. Testifico que Deus vive e que vamos sentir seu amor. Sei que Ele nos conhece, ao empenharmos de todo o coração para melhorar, compreender as bênçãos da expiação de seu Filho Jesus Cristo. Devemos ter ouvidos para ouvir as palavras do Senhor e olhos para ver seu plano, pés para seguir seu caminho e um coração para entender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, I am grateful to participate in Irmãos e irmãs, sinto-me grato por participar deste devocional com jovens da Igreja do mundo inteiro. Amo vocês. E sou grato por esta oportunidade que temos de adorar juntos. Susan falou e testificou a respeito de importantes princípios e todos seremos abençoados e fortalecidos se aplicarmos constantemente os ensinamentos dela em nossa vida diária. Susan é uma mulher justa, uma mulher eleita e o amor da minha vida. E ela é muito bonita. Ponderei e supliquei sinceramente ao Pai Celestial para saber como poderia prestar-lhes um serviço melhor nesta noite. Oro para que o poder do Espírito Santo esteja conosco. Que possamos pensar no que precisamos pensar, sentir o que precisamos sentir e aprender o que precisamos aprender, para que possamos fazer o que sabemos que devemos fazer e tornar-nos o que o Senhor anseia que nos tornemos. O Elder Neal A. Maxwell foi um amado discípulo do Senhor Jesus Cristo. Serviu como membro do Quórum dos 12 Apóstolos por 23 anos, de 1981 a 2004. O poder espiritual de seus ensinamentos e seu exemplo de discipulado fiel abençoaram e continuam a abençoar de modo maravilhoso os membros da Igreja Restaurada do Salvador e as pessoas do mundo inteiro. Em outubro de 1997, minha mulher e eu recepcionamos o Elder e a irmã Maxwell na Universidade Brigham Young, Idaho. O Elder Maxwell iria falar aos alunos, funcionários e professores em uma reunião devocional. Todos no campus aguardavam ansiosamente sua visita à universidade e nos preparamos fervorosamente para receber sua mensagem. Naquele mesmo ano, o Elder Maxwell havia passado 46 dias e noites sendo submetido a uma debilitante quimioterapia devido à leucemia. Pouco antes de terminar seu tratamento e receber alta do hospital, ele falou brevemente na Conferência Geral da Igreja, em abril. Sua reabilitação e terapia contínua progrediram positivamente entre abril e agosto, mas a força física e a disposição do Elder Maxwell estavam limitadas quando ele viajou para Rexburg. Depois de receber o Elder e a irmã Maxwell no aeroporto, Susan e eu os levamos de carro para nossa casa para que descansassem e fizessem uma refeição leve antes do devocional. Durante nossas conversas daquele dia, perguntei ao Elder Maxwell que lições ele havia aprendido ao longo de sua enfermidade. Sempre me lembrarei da resposta precisa e pungente que ele deu. Dave, disse ele, aprendi que não recuar é mais importante do que sobreviver. Sua resposta à minha pergunta foi um princípio com o qual ele havia adquirido extensa experiência pessoal durante a quimioterapia. Quando o Elder Maxwell e sua esposa estavam indo de carro para o hospital em janeiro de 1997, no dia em que estava programada a sua primeira série de tratamento, eles pararam no estacionamento e passaram um momento juntos em particular. O Elder Maxwell deu um profundo suspiro e olhou para sua esposa. Estendeu a mão para ela e disse, simplesmente não quero recuar.
Em sua mensagem na Conferência Geral de outubro de 1997, intitulada Aplicar o Sangue Expiatório de Cristo, o Elder Maxwell ensinou com grande autenticidade: ao confrontarmos nossas próprias provações e tribulações, também podemos suplicar ao Pai, como fez Jesus, que não queremos recuar, que significa retroceder ou retrair. Não recuar é muito mais importante do que sobreviver. Além disso, partilhar da taça amarga sem que nos tornemos amargos também faz parte de nosso empenho de imitar o que fez Jesus. A resposta que o Elder Maxwell deu à minha pergunta me fez refletir nos ensinamentos do Elder Orson F. Whitney, que também serviu como membro do Coro dos 12 Apóstolos. Nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação que vivenciamos é em vão. Ela ministra a nossa educação ao desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo o que sofremos e tudo o que suportamos, especialmente se o fizermos pacientemente, edifica-nos o caráter, purifica-nos o coração, expande-nos a alma e torna-nos mais ternos e caridosos, mais dignos de ser chamados filhos de Deus. E é por meio do sofrimento e da tristeza, das lutas e tribulações, que adquirimos a educação que viemos aqui adquirir. E estas escrituras referentes ao sofrimento do Salvador, ao oferecer um infinito e eterno sacrifício expiatório, se tornaram ainda mais tocantes e significativas para mim. Portanto, ordeno que te arrependas, arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira, e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois, eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas, se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor, e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. O Salvador não recuou no Getsemane nem no Gólgota. O Elder Maxwell também não recuou. Aquele vigoroso apóstolo prosseguiu com firmeza e foi abençoado com tempo adicional na mortalidade para amar, servir, ensinar e testificar. Aqueles anos finais de sua vida foram um enfático ponto de exclamação para seu exemplo de discipulado devotado, tanto em suas palavras quanto em suas ações. Creio que a maioria de nós provavelmente esperaria que um homem com a capacidade espiritual, experiência e estatura do Elder Maxwell encarasse uma doença grave e a morte com a compreensão do plano de felicidade de Deus, com segurança, graça e dignidade. E, sem dúvida, ele o fez. Mas meu propósito hoje é prestar testemunho de que essas bênçãos não estão reservadas exclusivamente para as autoridades gerais ou para alguns membros seletos da Igreja. Desde meu chamado para ocupar a vaga no Quórum dos 12, criada pela morte do Elder Maxwell, minhas designações e viagens me permitiram conhecer santos dos últimos dias fiéis, corajosos e valorosos do mundo inteiro. Quero contar-lhes sobre um rapaz e uma moça que abençoaram minha vida e com quem aprendi lições espirituais de importância vital sobre não recuar e sobre permitir que nossa existência seja absorvida pela vontade do Pai. O relato é verdadeiro e as pessoas são reais. Contudo, não utilizarei os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas. Vou chamar o rapaz de João e a moça de Renata. Também vou citar, com a permissão deles, algumas declarações de seus diários pessoais.
João é um digno portador do sacerdócio e serviu fielmente como missionário de tempo integral. Depois de voltar para casa, namorou e casou-se com uma moça justa e maravilhosa. A Renata. João tinha 23 e Renata tinha 20 no dia em que foram selados para esta vida e para toda a eternidade na casa do Senhor. Tenham em mente a respectiva idade de João e de Renata no decorrer da história. Aproximadamente 3 semanas depois de seu casamento no templo, um câncer ósseo foi diagnosticado em João. Como foram descobertos nódulos cancerosos nos pulmões, o prognóstico não era bom. João escreveu em seu diário: "Foi o dia mais aterrador da minha vida. Não apenas porque me disseram que eu tinha câncer, mas também porque tinha acabado de casar e sentia que havia falhado como marido. Eu era o provedor e o protetor de nossa nova família, mas então, após 3 semanas nesse papel, senti que havia fracassado. Sei que esse pensamento é absurdo, mas é uma das coisas malucas que eu disse para mim mesmo num momento de crise." Renata escreveu: "Foram notícias arrasadoras e lembro como isso alterou enormemente nossas perspectivas. Eu estava na sala de espera do hospital, escrevendo bilhetes de agradecimento do casamento, enquanto aguardava os resultados dos exames de João. Mas ao saber do câncer, as panelas e talheres já não pareciam tão importantes. Foi o pior dia da minha vida. Mas lembro que fui me deitar naquela noite sentindo gratidão por nosso selamento no templo. Embora os médicos tivessem dado a João apenas 30% de chance de sobrevivência, eu sabia que se permanecêssemos fiéis, eu teria 100% de chances de estar com ele para sempre." Aproximadamente 1 mês depois, João começou a quimioterapia. João descreveu o que vivenciou. "Os tratamentos me fizeram sentir-me pior do que tudo que já havia sentido na vida. Perdi o cabelo e 20 quilos. E senti como se meu corpo estivesse se desfazendo. A quimioterapia também me afetou emocional, mental e espiritualmente. A vida foi uma montanha russa durante os meses de quimioterapia, com altos e baixos e tudo que vem entre eles. Mas ao longo de tudo, Renata e eu mantivemos a fé, acreditando que Deus me curaria. Simplesmente sabíamos disso." Renata fez um registro de seus pensamentos e sentimentos. "Eu não podia deixar que João passasse a noite sozinho no hospital, por isso dormi todas as noites em um pequeno sofá no quarto dele. Muitos amigos e familiares nos visitavam durante o dia, mas as noites eram a coisa mais difícil. Eu ficava olhando para o teto e me perguntando o que o Pai Celestial havia planejado para nós. Às vezes minha mente vagava por lugares escuros e meu medo de perder o João quase me dominava. Mas eu sabia que aqueles pensamentos não provinham do Pai Celestial. Minhas orações por consolo se tornaram mais frequentes e o Senhor me deu forças para prosseguir. 3 meses depois, João foi submetido a um procedimento cirúrgico para retirar um grande tumor da perna. João declarou: "A cirurgia era muito importante para nós, porque seriam feitos exames anatomopatológicos do tumor para ver o quanto ele era viável e até que ponto as células cancerosas estavam mortas. Aquela análise nos daria o primeiro indício da eficácia da quimioterapia e quão agressivos teriam de ser os futuros tratamentos. 2 dias depois da cirurgia, visitei João e Renata no hospital. Conversamos sobre a primeira vez que viu João no campo missionário, seu casamento, o câncer e as lições eternamente importantes que aprendemos ao longo das provações da mortalidade. Ao encerrarmos nossa conversa, João perguntou se eu poderia dar-lhe uma bênção do sacerdócio. Respondi que o faria com muito prazer. Mas primeiro precisava perguntar algumas coisas. Fiz perguntas que não tinha planejado perguntar, as quais não havia refletido antes. João, você tem a fé para não ser curado? Se for da vontade do Pai Celestial que você seja transferido pela morte em sua juventude para o mundo espiritual a fim de continuar seu ministério, tem fé para submeter-se à vontade dele e não ser curado? Irmãos e irmãs, francamente, fiquei surpreso com as perguntas que fui inspirado a fazer para aquele casal.
Com frequência nas Escrituras, o Salvador ou seus servos exerceram o dom espiritual da cura e perceberam que a pessoa tinha fé para ser curada. Mas quando João e Renata e eu conversamos e nos debatemos com aquelas perguntas, compreendemos cada vez mais que se fosse da vontade de Deus que aquele bom jovem fosse curado, então aquela bênção só poderia ser recebida se aquele valoroso casal tivesse primeiro fé para não ser curado. Em outras palavras, João e Renata precisavam vencer por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo a tendência do homem natural, que todos temos, de exigir com impaciência e insistir incessantemente as bênçãos que queremos e acreditamos que merecemos. Reconhecemos um princípio que se aplica a todo discípulo devotado. A forte fé no Salvador aceita com a submissão à vontade e ao tempo dele em nossa vida, mesmo se o resultado não for o que esperávamos ou queríamos. Sem dúvida, João e Renata desejavam, ansiavam e imploravam pela cura com todo o seu poder, mente e força. Porém, o mais importante é que eles estivessem dispostos a submeter-se a tudo quanto o Senhor achasse que lhes devia infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. De fato, eles deveriam estar dispostos a ofertar-lhe toda a sua alma como dádiva e a orar humildemente, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquilo que para João, Renata e eu inicialmente aparentavam ser perguntas intrigantes, tornou-se parte de um padrão geral de paradoxos do Evangelho. Reflitam sobre esta admoestação do Salvador. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Ele também declarou: porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ele também declarou: porém muitos primeiros serão os derradeiros. E por tua palavra muitos soberbos serão humilhados, e por tua palavra muitos humildes serão exaltados. Assim, ter a fé para não ser curado parece encaixar-se adequadamente em um vigoroso padrão de pungentes paradoxos que nos obrigam a pedir, a buscar e a bater, para que possamos receber conhecimento e compreensão. Depois de tomar o tempo necessário para refletir sobre minhas perguntas e conversar com sua esposa, João me disse: Elder Bednar, não quero morrer. Não quero deixar a Renata. Mas, se for da vontade do Senhor que eu seja transferido para o mundo espiritual, então acho que para mim está tudo bem. Meu coração se encheu de gratidão e admiração ao testemunhar aquele jovem casal enfrentar a mais difícil de todas as batalhas espirituais, a humilde submissão da vontade deles à vontade de Deus. Minha fé se fortaleceu ao ver aquele casal permitir que seus fortes e compreensíveis desejos fossem absorvidos pela vontade do Pai. João descreveu sua reação à nossa conversa e a bênção que recebeu. O Elder Bednar compartilhou conosco o pensamento do Elder Maxwell de que não recuar é melhor do que sobreviver. O Elder Bednar então me perguntou: eu sei que você tem fé para ser curado, mas será que você tem a fé para não ser curado? Aquele era um conceito estranho para mim. Basicamente, ele estava perguntando se eu tinha fé para aceitar a vontade de Deus, caso a vontade dele fosse a de que eu não seria curado. Se estivesse chegando minha hora de entrar no mundo espiritual pela morte, eu estava preparado para me submeter e aceitar? João continuou: ter fé para não ser curado parecia contraditório, mas essa perspectiva mudou a forma como minha esposa e eu pensávamos e nos permitiu depositar nossa plena confiança no plano do Pai para nós. Aprendemos que precisávamos adquirir a fé de que o Senhor está no comando, independentemente do resultado, e que Ele vai guiar-nos de onde estamos para onde precisamos estar.
Ao orar, nossas súplicas mudaram de "por favor, cura-me" para "por favor, dá-me fé para aceitar qualquer resultado que tenhas planejado para mim". Eu tinha certeza de que, como Elder Bednar era um apóstolo, eu iria abençoar os elementos de meu corpo para que se recompusessem e eu saltaria da cama e começaria a dançar ou a fazer algo drástico assim. Mas quando ele me abençoou naquele dia, fiquei surpreso de ver que as palavras que ele disse foram quase idênticas às do meu pai, às do meu sogro e às do meu presidente de missão. Percebi que, afinal, não importava de quem eram as mãos que estavam sobre a minha cabeça. O poder de Deus não muda, e sua vontade nos é dada a conhecer individualmente por intermédio de seus servos autorizados. Renata escreveu: aquele dia foi repleto de uma mistura de emoções para mim. Eu estava certa de que o Elder Bednar colocaria as mãos sobre a cabeça do João e o curaria completamente do câncer. Eu sabia que, por meio do poder do sacerdócio, ele poderia ser curado. E eu queria muito que isso acontecesse. Depois que ele nos ensinou sobre a fé para não ser curado, fiquei apavorada. Até aquele ponto, nunca tinha chegado a encarar o fato de que o plano do Senhor poderia incluir a perda de meu jovem marido. Minha fé era dependente dos resultados que eu almejava. Por assim dizer, era unidimensional. Embora aterrorizante a princípio, a ideia de ter a fé para não ser curado acabou me libertando das preocupações. Isso me permitiu ter completa confiança de que meu Pai Celestial me conhecia melhor do que eu mesma e que faria o que seria melhor para mim e para o João. A bênção foi dada e passaram-se semanas, meses e anos. O câncer de João milagrosamente entrou em remissão. Ele pôde terminar seus estudos universitários e conseguiu um emprego bem remunerado. João e Renata continuaram a fortalecer seu relacionamento e a desfrutar a vida juntos. Algum tempo depois, recebi uma carta de João e Renata informando-me de que o câncer havia retornado. A quimioterapia foi retomada e uma cirurgia foi programada. João explicou: aquela notícia não só foi uma decepção para Renata e para mim, mas nos deixou perplexos. Haveria algo que não aprendemos na primeira vez? Será que o Senhor esperava algo mais de nós? Tendo sido criado como santo dos últimos dias, era comum eu ir à igreja e ouvir a frase: toda a aprovação que Deus nos dá é para o nosso benefício. Ora, para ser honesto, eu não conseguia ver como aquilo estava me beneficiando. Então comecei a orar pedindo maior clareza e que o Senhor me ajudasse a entender por que aquela ocorrência do câncer estava acontecendo. Um dia, quando eu estava lendo no Novo Testamento, recebi minha resposta. Li o relato de quando Cristo e seus apóstolos estavam no mar e houve uma tempestade. Temendo que o barco virasse, os discípulos foram ao Salvador e perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Era exatamente como eu me sentia. Não se te dá que eu tenha câncer? Não se te dá que queremos começar uma família? Mas ao continuar a ler aquela história, encontrei a minha resposta. O Senhor olhou para eles e disse: ó homens de pouca fé, e estendeu a mão e acalmou as águas. Naquele momento tive de me perguntar: será que eu realmente acredito nisso? Eu realmente acredito que ele acalmou as águas naquele dia? Ou é apenas uma bela história para se ler? A resposta é: eu acredito. E por saber que ele acalmou as águas, soube imediatamente que ele poderia me curar. Até aquele ponto, tive dificuldade para conciliar a necessidade de minha fé em Cristo com a inevitabilidade de sua vontade. Eu as via como duas coisas separadas, e às vezes sentia que uma contradizia a outra. Por que eu deveria ter fé se a vontade dele é o que vai prevalecer no final? Eu perguntava. Depois daquela experiência, eu soube que ter fé, pelo menos na minha situação, não era necessariamente saber que ele iria me curar, mas saber que ele poderia me curar. Eu tinha que acreditar que ele podia. E então,
Seja o que for que viesse a acontecer, cabia a ele decidir. Quando permiti que essas duas ideias coexistissem na minha vida, enfocando a fé em Jesus Cristo e a completa submissão à vontade dele, encontrei maior consolo e paz. Tem sido extraordinário ver a mão do Senhor em nossa vida. As coisas entraram nos eixos, milagres aconteceram e temos nos sentido continuamente humildes para ver o desenrolar do plano de Deus para nós. Irmãos e irmãs, repito para ênfase a declaração do João. Quando permiti que essas duas ideias coexistissem na minha vida, enfocando a fé em Jesus Cristo e a completa submissão à vontade dele, encontrei maior consolo e paz. A retidão e a fé, sem dúvida, são fundamentais para mover montanhas, desde que esse milagre cumpra os propósitos de Deus e esteja de acordo com a vontade dele. A retidão e a fé, sem dúvida, são fundamentais para a cura do enfermo, do surdo ou do paralítico, se essa cura cumprir os propósitos de Deus e estiver de acordo com a vontade dele. Assim, mesmo como uma forte fé, muitas montanhas não serão removidas, e nem todos os doentes e enfermos serão curados. Se toda a oposição fosse eliminada, se todas as doenças fossem removidas, então os principais objetivos do plano do Pai seriam frustrados. Muitas lições que devemos aprender na mortalidade só podem ser recebidas por meio das coisas que vivenciamos e às vezes sofremos. E Deus espera e confia que enfrentemos as temporárias adversidades mortais com a sua ajuda, para que possamos aprender o que precisa aprender e, no final, tornar-nos o que devemos nos tornar na eternidade. Esta história sobre João e Renata é ao mesmo tempo comum e extraordinária. Esse jovem casal representa milhões de santos dos últimos dias fiéis que guardam os convênios no mundo inteiro, os quais estão seguindo adiante pelo caminho estreito e apertado, com firmeza em Cristo e um perfeito esplendor de esperança. João e Renata não estavam servindo em cargos de liderança, de destaque na igreja, não eram parentes de autoridades gerais e às vezes tinham dúvidas e medos. Em muitos desses aspectos, a história deles é bastante comum. Mas, irmãos e irmãs, aquele rapaz e aquela moça foram abençoados de forma extraordinária ao aprenderem lições essenciais para a eternidade por meio da aflição e do sofrimento. Contei essa história para vocês porque João e Renata, que são semelhantes a muitos de vocês, entenderam que não recuar é mais importante do que sobreviver. Assim, a experiência pessoal deles não era principalmente sobre viver e morrer, mas sim sobre aprender, viver e tornar-se. A vigorosa combinação espiritual de ter fé no santo nome de Jesus Cristo, de submeter-se humildemente à vontade e ao tempo dele, de prosseguir com infatigável diligência e de reconhecer sua mão em todas as coisas, produz as coisas pacíficas do reino de Deus, que trazem alegria e vida eterna. Ao enfrentarem desafios aparentemente arrasadores, esse casal teve uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Eles tiveram uma conduta pacífica com e entre os filhos dos homens, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Para muitos de vocês, a história deles é, ou poderia ser, a sua história. Vocês estão enfrentaram ou ainda enfrentarão desafios equivalentes na vida, com a mesma coragem e perspectiva espiritual que João e Renata tiveram. Não sei por que algumas pessoas aprendem as lições da eternidade por meio da provação e sofrimento, enquanto outros aprendem lições semelhantes por meio de resgate e cura. Não conheço todas as razões, todos os propósitos, e não sei tudo sobre o tempo do Senhor. Tal como Nefe, todos podemos dizer que não conhecemos o significado de todas as coisas. Mas algumas coisas eu sei com certeza absoluta. Sei que somos filhos espirituais de um Pai celestial amoroso. Sei que o Pai eterno é o autor do plano de felicidade.
Sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Sei que Jesus tornou o plano do Pai possível por meio de sua expiação infinita e eterna. Sei que o Senhor, com sofrimento e dor, cumpriu a lei para nos resgatar e que Ele pode socorrer e fortalecer seu povo de acordo com suas enfermidades. E sei que uma das maiores bênçãos da mortalidade é a de não recuar e permitir que nossa vontade individual seja absorvida pela vontade do Pai. Embora eu não saiba tudo sobre como, quando, onde e por que essas bênçãos ocorrem, sei que elas são reais. Testifico que todas essas coisas são verdadeiras e que sabemos, vocês e eu, o suficiente pelo poder do Espírito Santo para prestar um testemunho seguro de sua divindade, realidade e eficácia. Meus amados irmãos e irmãs, invoco sobre vocês esta bênção, se prosseguirem com firmeza em sua vida, com fé inabalável em Cristo. Vocês terão a capacidade de não recuar. Presto esse testemunho e invoco essa bênção. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.